Quando a igreja começou? A igreja começou no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus morreu e ressuscitou. A palavra traduzida igreja vem de duas palavras gregas que em conjunto significam chamada do mundo para Deus. A palavra é usada em toda a Bíblia para se referir a todos aqueles que nasceram de novo. João capítulo 3, versículo 3, pela fé na morte e ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A palavra igreja, quando usada em referência a todos os crentes em todos os lugares, é sinônimo do termo corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Colossenses capítulo 1, versículo 18. A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus capítulo 16 quando Jesus diz a Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18. A pedra aqui é a declaração que Pedro fizera, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. Essa verdade sobre Jesus é o alicerce da igreja que tem florescido por mais de 2000 anos. Todo aquele que faz dessa verdade o fundamento de sua própria vida torna-se membro da igreja de Jesus. Atos capítulo 16, versículo 31. As palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, foram uma previsão do que estava prestes a acontecer quando ele enviou o Espírito Santo para habitar nos crentes. João capítulo 15, versículos 26, 27, 16 horas e 13. Jesus ainda tinha que passar pela cruz e experimentar a ressurreição. Embora os discípulos entendessem em parte, o cumprimento de tudo que Jesus tinha vindo a fazer ainda não tinha sido realizado. Depois de sua ressurreição, Jesus não permitiu que seus seguidores começassem a obra que ele lhes dera, para fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, até que o Espírito Santo tivesse vindo. Atos capítulo 1, 4 e 5. O livro de Atos detalha o início da igreja e sua propagação miraculosa através do poder do Espírito Santo. 10 dias depois de Jesus ter subido de volta ao céu, Atos capítulo 1h09, o Espírito Santo foi derramado sobre 120 dos seguidores de Jesus que esperaram e oraram. Atos capítulo 1h15, 2:1-4. Os mesmos discípulos que tinham tremido por medo de serem identificados com Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 30. E 50, foram subitamente capacitados a ousadamente proclamar o Evangelho do Messias ressuscitado, validando a sua mensagem com sinais milagrosos e maravilhas. Atos capítulo 2 horas e 4, 41, 3, 6, 7, 8 horas e 7. Milhares de judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Eles ouviram o Evangelho em suas próprias línguas. Atos capítulo 2, versículos 5 a 8. E muitos creram. Atos capítulo 2, versículo 41, e capítulo 4, versículo 4. Os que foram salvos foram batizados, acrescentando diariamente à igreja. Quando a perseguição explodiu, os crentes se espalharam, levando a mensagem do Evangelho com eles, e a igreja se espalhou rapidamente para todas as partes da terra conhecida. Atos capítulo 8, versículo 4, capítulo 11. Versículos 19 a 21. O início da igreja envolveu judeus em Jerusalém, mas ela logo se espalhou para outros grupos de pessoas. Em Atos capítulo 10, Deus deu a Pedro uma visão que o ajudou a entender que a mensagem de salvação não se limitava aos judeus, mas estava aberta a quem acreditava. Atos capítulo 10, versículos 34 e 35 e 45. A salvação do eunuco etíope. Atos capítulo 8, versículos 26 a 39. E do centurião italiano Cornélio, Atos capítulo 10, convenceram os crentes judeus de que a igreja de Deus era mais ampla do que imaginavam. O chamado milagroso de Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, versículos 1 a 19, preparou o terreno para uma difusão ainda maior do evangelho aos gentios. Romanos capítulo 15, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. As palavras proféticas de Jesus a Pedro antes da crucificação provaram ser verdadeiras. Embora a perseguição e as portas do inferno tenham lutado contra ela, a igreja só cresce mais forte. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 fornece um vislumbre da igreja como Deus a projetou para ser. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro.
A igreja que Jesus começou continuará até o dia em que ele vier nos buscar. João capítulo 14, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, quando finalmente estaremos unidos a ele para sempre como sua noiva. Efésios capítulo 5, versículo 27, 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 2, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Cristo é o firme fundamento da igreja,